Olá, amigos! Estamos aqui para mais uma live Intelbras, mais um Intelbras Talks. Dessa vez o nosso tema é interessante, a gente vai falar sobre switches Layer 3, aplicações dos nossos switches, falar um pouco de aplicações de roteamento, um pouquinho de aplicações de L2 também. Então, hoje o assunto é bacana e vai ser denso aqui, hein? Se você tiver dúvida, pode botar aí no chat que a gente está aqui para responder todas elas. Os nossos especialistas, né, estão aqui para responder todas elas. E para começar, eu vou apresentar aqui os nossos amigos, né? Bem-vindos, Marcelo, Ricardo. Pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, o que vocês fazem na Intelbras. Muito obrigado, Fabrício. Marcelo, né? Como já disse, trabalho como analista de mercado. Então a gente verifica como está o portfólio, para em que caminho a gente está indo, se está coerente com o mercado precisa, preço, tudo mais. Legal, tá de olho no que o nosso cliente precisa. Estamos de olho, estamos de olho. Show de bola. Ricardo? Boa noite, Ricardo. Eu sou analista de desenvolvimento da equipe de switches e a principal demanda então vem do Marcelo, né, que pega esses anseios aí dos clientes e tudo mais e a gente tem que transformar isso aí em features, em hardware, em algo aí que vá atender o cliente e deixar o cliente tranquilo aí na operação dele. Afinal, o switch é um equipamento de infra, né? Legal. Então, quanto menos eu me preocupar com esse produto, é melhor para todo mundo dormir tranquilo, né, cara? Legal, significa que não deu problema, né? Tem que ter uma confiabilidade, né? Tem que ter a confiabilidade, né? Ninguém vai elogiar muito. Se não parar, a tua operação ela tá no caminho certo, né? Legal, e quando a gente fala de switches, já vamos entrar direto no nosso tema aqui, quando a gente fala de switches Layer 3, a gente está falando justamente desse recurso, né? De ter um equipamento robusto e que o cliente ele não precisa se preocupar, né? Acho que inicialmente o discurso, o argumento do nosso equipamento é esse, né? Sim, tem que ter uma alta confiabilidade, né? Como o Ricardo falou, a gente não pode ter desconfiança. O switch está lá, é para gerar segurança, eu tenho que dormir tranquilo. Não posso dormir pensando se o nosso equipamento vai ficar fora, se a minha rede vai ficar fora, se eu estou perdendo alguma coisa com isso. Vamos lá, né? Tempo é dinheiro, né? Então todo mundo pensa se eu perco a rede, se eu perco comunicação, quanto tempo vai me custar por ter ficado a rede fora. Então, trazendo isso, né? Realmente, como tu falou, o Layer 3 vem de alta confiabilidade, ele vem para as redes mais robustas, redes mais maiores, vamos dizer assim, né? Então, o cara que pensa num data center, ele vai ter que ter uma comunicação, uma rede um pouco maior, com equipamentos em que possa fazer um roteamento, não é preso, né? Sim. Eu normalmente apresento, Fabrício, falando qual é a diferença entre o Layer 2 e o Layer 3. Tá? Já entrar nesse ponto. O que acontece? A gente sabe que a Intelbras ela vem desse meio de CFTV, com os nossos canais de distribuições, portaria remota, CFTV, enfim, né? O que acontece nesse caso? Né? O cara tem, às vezes, uma pequena empresa, ele coloca ali um switch gerenciável, coloca um switch não gerenciável na ponta, vamos supor que ele tem ali um consultório, um café, 2 ambientes. Ele coloca ali um switch não gerenciável, alimenta as câmeras dele, alimenta, enfim, telefone, o que ele quiser, pode colocar um AP, tudo mais, conecta no switch gerenciável para ele ver como é que está o tráfego e linka na internet. Pô, a internet dele vai funcionar, ele vai ter o AP dele e tudo mais. Isso aí é o Layer 2, né? O cenário que a gente faz com Layer 2 e com switch não gerenciáveis, até PoE. A partir do momento que ele vai crescendo, vamos supor, ele aumentou o café dele, agora colocou um coworking, né? Ele vai colocar mais um switch Layer 2 mais ali e vai conectar um link. Daqui a pouco ele vai colocar mais uma sala de reunião, porque vai expandir o coworking, coloca outro switch gerenciável, botou ali. Colocou outro coworking, outro gerenciável. Aí ele já vai ter uma sala de equipamentos para ele. E aí ele já vai fazer um link aggregation, né? Porque ele vai precisar mais informação para passar todas as informações. E aí ele começa a expandir de forma desorganizada. Né? O que acontece com esse tipo? Vai gerar loop na rede. Se não for bem configurada, ela vai ter muito cabo passando. Então o cara tem um custo com cabos passando, cabo por todo lado. Ele vai ter muitos pontos de falha. Então, se tem uma falha, o cara tem que andar em todos os lugares ali e verificar onde que está o erro, né? Enfim. E aí onde que a gente entra, então, com a diferença, né? A gente falou um pouco de L2, mas o que tem ali no L2 e no L3, nos Layer 3 que a gente vai falar aqui, além
dos recursos de L2, então, né? A gente colocou ali no título, né? Roteamento, OSPF, BGP e tal. Acho que a gente pode agora falar um pouco dessas aplicações, né? Beleza, no L2 a gente atende esse cenário. Exato. Quando que ele começa a precisar, Ricardo, de um L3 nesse cenário? Ou em outro cenário também, né? Qualquer outro cenário, né? O principal problema da camada 2 é broadcast, né? Então, quando eu tenho muitos hosts, eu preciso quebrar esses domínios. Quem quebra domínio de broadcast é o Layer 3, né? É uma interface de camada 3, né? Esse cara, um roteador, por natureza, ele não propaga broadcast, né? Então, eu acabo ali com... mas como que eu resolvo um DHCP remoto? Eu boto para dizer que o meu DHCP remoto está lá na outra filial. Uso recurso aí muito conhecido, IP Helper Address, né? Comunico em unicast, né? Mas o broadcast é tão ruim assim? Ele é péssimo. Tanto é que no IPv6, assim, a gente, né? Foi uma praga que dizem estar extinta, né? Vamos ver depois a aplicação do protocolo mais massivamente. Porém, então quando eu vou expandindo essa minha camada 2 demais, né? E a gente tem cenários até dentro do PID para simular isso. O troubleshoot, ele é pesado. Muitas vezes esse switch ele cai a gerência dele. Os hosts vão parar de comunicar, aplicações críticas, né? Então, quando eu cerco esse meu domínio de broadcast, aí partindo na linha de comando lá, né? Eu crio interfaces VLAN com N portas ali dentro e N hosts, né? Ok, mas o nosso switch Layer 2 já faz isso, né? Então, dentro de um switch, essas interfaces, eu vou ter o tal do roteamento interVLAN, né? Agora, imagina, eu tenho uma rede que está expandindo aí, eu vou fazer um anel, e agora um diferencial, o Marcelo falou em Link Aggregation, essa linha que, nossa, ele traz as portas de 10 GB, né? Que era um anseio aí do mercado, e switches com portas 10 GB, ok? Então, como que eu distribuo essas minhas interfaces VLAN aqui para o outro switch, né? Poxa, imagina que eu tenho 15 redes /24 aqui e mais 15 aqui. Eu tenho que criar 15 rotas estáticas para cá, para lá. Um dia esse switch não conecta mais aqui, eu esqueci minha rota estática, loop de roteamento, pesadelo, né? Ou se você precisa criar mais uma outra rede com essas mesmas VLANs. Agora imagina que eu tenho 20 switches e criei mais uma interface VLAN. Eu tenho que ir um por um e criar rotas estáticas muito assertivas. Né? E se eu rodar o SPF, né? Se eu disser para o meu vizinho que eu criei essa nova rede, e esse cara automaticamente para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. O que diminuiu aí? Meu custo operacional. Sim. Né? Meu troubleshoot, assim, a gente tem que imaginar que uma coisa eu vendo essa rede operando, né? Sem problema nenhum. E a hora que tu recebe um chamado lá de prioridade alta, ele diz assim, cara, tá parado. Vai vir assim, né? Tá parado. Exato. Mas me dê mais detalhes. Não, eu já abri o chamado e é isso aí, né? E imagina então que essa rede que eu estou rodando o SPF, né? Eu queira que ela comute rapidamente, saiba muito rapidamente dessas minhas mudanças dentro do meu Autonomous System, do meu AS. Só que em algum momento eu resolvi me comunicar com alguma outra filial, né? E aí eu tenho um recurso nesse switch de 54 portas de usar um protocolo chamado BGP. Né? Quando eu vou me comunicar com outro AS, eu não uso mais o SPF, eu já saí do meu domínio, né? Então eu estou usando BGP, que é exatamente o meu protocolo para roteamento de borda, né? E aí a gente tem, eu não quero toda hora ficar anunciando e desanunciando e tal, então eu posso agregar todos esses meus /24 meus e um grande, /20 e tal, e anunciar lá para ele e eu resolvo dentro do meu AS, né? Isso me dá escalabilidade. Eu não preciso me preocupar por um bom tempo com essa criação e descriação de rota. Agora a interface VLAN está no switch 1, transportei para o switch 4. Olha o trabalho que me daria. Essa rede ela não está mais no switch 1, está no 4. Entro nos 20 switches
desfaço todas as rotas estáticas que apontavam E para a ali. chance de crio erro lá que de você novo. tem também, né? Quantidade de trabalho, qualquer É a alteração. certeza do erro. Em algum momento alguém vai esquecer aquilo ali, né? Então essa possibilidade, assim, a gente fala muito do custo homem, né? Custo operacional, né? Verdade. Então, assim, um investimento desse, lá no final das contas, ele vai valer a pena para ti. Linha de comando amigável, né? Então a gente pode dizer que, primeiro, eles já são naturalmente mais robustos que um L2. Então eu poderia usá-los num cenário de L2 como uma solução mais robusta no sentido de ter portas de 10 GB. A gente estava até falando outro dia do MTBF, né? Que é o Sim, mínimo. ele tem uma MTBF aí de 80 mil horas, né? Então, confiabilidade, que é o tempo entre falhas, né? Isso. E, bem como você falou, para cenários de menores, onde hoje se utiliza o Layer 2+, que a gente tem, ele tem. Tanto que a gente tem o switch aqui, o 30 de 24 portas PoE. Né? Ele é até um pouquinho maior aqui, né? Por conta das fontes. E 370 watts no total aí para PoE. Então, ele consegue, além de ter uma robustez para a rede, ele consegue atender cenários de CFTV, consegue alimentar um AP, consegue fazer esse tipo de E aí trabalho esse também. cenário que eu já implementei por questão de desempenho, de robustez do equipamento, se no futuro eu precisar aumentar a minha rede e fazer o roteamento, fazer toda essa conexão das diversas VLANs e tudo mais, das redes e tudo mais, eu já tenho um equipamento preparado, né? Um equipamento L3 que já vai fazer isso. E a gente tem interoperabilidade aí, né? Eu não preciso criar essa rede OSPF. Posso criar com outros vendors. Não vou citar nomes aqui, mas a gente trabalha com padrão mercado. Né? Então, essa minha rede, eu posso ter um core do vendor A e entrar com esse cara num anel ou num próprio link aggregation de 10 GB. Ou um recurso muito legal que ele tem, eu posso pegar essa porta aí, Layer 2, que nativamente fala VLAN, e com o comando no switch port eu posso colocar diretamente um IP nessa interface, onde ela vira uma interface de um router, né? Então eu posso ter essa dupla abordagem com 2 roteadores. Legal. Tenho uma redundância de primeira milha através do protocolo VRRP. Então eu posso ligar esse meu switch de acesso em 2 switches de distribuição, um deles pode morrer completamente, o outro assume. Mas eu posso fazer isso manualmente, mudando o gateway lá da minha máquina, né? Aqui eu rodo um IP virtual entre os dois, né? E eu vou sempre apontar para o IP virtual. Para o host não importa quem está operando naquele momento, né? E para um provedor de internet que já tem o BGP, a nossa solução encaixa como ele está usando os outros. Não precisamos reinventar a roda. Né? RFC. O cara normalmente já tem a rede dele, Isso. a gente só coloca... Vai funcionar da mesma forma, vai colocar né? o switch lá, vai configurar e não vai ter problema, né? Sim. Um ponto legal que a gente pode falar é porque hoje nos switches Layer 2 a gente utiliza muito a proteção via anel e RPS, né? E podendo utilizar ele também via anel configurando o OSPF. O RPS hoje o tempo de comutação aí demora um pouco mais, né? 1 minuto? Me corrija se eu estiver enganado. O RPS... não. O RPS Ele vai ter o rompimento, ele vai 50 comutar para o outro lado ali, ele vai demorar para comutar. No OSPF ele faz isso muito rapidamente, então isso traz confiabilidade, isso traz robustez. Legal. Né? Tem um cliente que perguntou aqui, ó, o Elton Alves. O Elton Alves, tua pergunta, ó, fala sobre cascateamento entre 2 switches, por gentileza. A gente pode falar aqui do cascateamento entre os nossos... Cascateamento não, aqui a gente chama de outro nome, né? A conexão entre os L3, né? Não deixa de ser cascateamento, né? Hoje tu tem o equipamento, ele é possível sim a gente cascatear os switches em até 8 switches, tá? Então hoje tu faz a configuração em um dos switches, tu vai precisar ampliar, tu precisa mais portas, vamos supor, né? É um caso, e tu vai precisar de um outro switch. Ao invés de ter que fazer toda a configuração manualmente nesse outro switch, tu só manda o comando uma vez. Logicamente ele vai aparecer apenas como um switch. Então isso traz uma grande facilidade na configuração. É o empilhamento, né? É o empilhamento que a gente chama, stalking. Só um detalhezinho assim. Ele falou sobre cascateamento, né? O cascateamento é um conceito. Justamente eu ligo um switch no outro, mas cada um é cada um. Né?
Então eu posso cascatear switches não gerenciáveis? Posso. Switches gerenciáveis, né? Geralmente a boa prática me diz que eu coloco uma porta aqui em modo trunk, permito as VLANs que eu quero permitir, a outra em trunk, e aí eu estou enxergando, eu tenho switch 1, 2, 3, 4. O virtual stacking, que é a possibilidade que a gente tem via porta 10 GB aqui, ela me deixa fazer o seguinte. Eu vou ter que eleger o switch master e depois colocar uma prioridade nos outros. Só um detalhe, tá? Eles empilham, ele não empilha entre si aqui, né? Esse modelo só com outros desse, esse só com outros desse, só com outros desse. Onde eu formo, de fato, um switch virtual. Se eu der um show interface brief lá, todas as interfaces do membro 0 vão ser 0/1/0. Referentes ao membro 2, 1/0, entendeu? Então, eu enxergo essa pilha como um todo, eu opero ele de maneira unitária. Se eu juntar 2 de 24, é como se fosse um switch de 48. Isso, esse é o virtual stacking, ok? O empilhamento, eu não preciso de tecnologia nenhuma. Eu posso usar portas, tem switches que tem portas exclusivas para empilhamento, né? Ou, logicamente, né, eu tenho 24 portas de 1 GB, eu vou empilhar usando 1 GB. Provavelmente vai dar um congestionamento ali. Mas eu posso hoje pegar esse switch de 10, todo mundo está na VLAN 1, né? Esse aqui tá aqui, ligo nesse, cara, todo mundo vai se enxergar, né? Ainda assim, isso não me dá... O que o stacking me entrega também, né? Uma certa redundância, né? Imagina o seguinte, eu fiz um stacking desses 2 switches e tem a minha OLT, correto? Se meus 2 uplinks estiverem ligados nesse primeiro switch aqui, esse switch desligar, acabou, né? Agora, se eu tenho virtual stacking e disse que os 2 são a mesma coisa perante a visão lógica, eu ligo uma porta aqui da OLT aqui e outra aqui. Faço esse link aggregation, né? Afinal, quando eu entro nesse empilhamento aqui, eles são um switch só. Então eu ligo um na 001 e outro na 101, né? E aí quando um cair, a OLT não vai cair. Continua entendeu? Entrando, só que num outro hard, numa outra caixa. Mas pode congestionar, boa prática, né? Aí vai do operador do sistema dizer, olha, um link de 10 GB não aguenta o tráfego e temos que expandir, né? Então ele também te dá, nessa primeira milha, o stacking, essa abordagem, né? Para ISP também o stacking, né? Nível de curiosidade, assim, se a gente for pegar o GTER, acho que foi no 51, é abordado esse tema. Stacking para provedores e VXLAN, que é uma coisa também... Já o cara aqui tem também. Legal. Aqui um destaque que ele falou, não sei se ficou até importante aí, a gente não tem um cabo dedicado ou um cabo proprietário para fazer o stacking. Não há interface específica. Não há uma interface específica, né? Então tu não... Vamos lá, não tem proprietário, né? A gente já está aberto aí. A gente utiliza realmente as portas, normalmente se utiliza as portas de 10 GB aqui, né? Que são as SFPs. Coloca a SFP e faz a conexão. E dá para colocar mais de uma. Posso colocar, tem 6 ali, eu posso colocar 4, por exemplo. Sim, pode colocar até 4. No 54 até 4. Só as primeiras ali, a 49. 50 e 52 fazem stacking. São 40 GB aí. 40 GB de stacking. Só faz stacking via 10 GB, tá? Não dá para fazer via porta de 1 GB. Que dá um padrão de mercado, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a KTS Plus, que pode equipar esse equipamento. Esse dispositivo, equipar o equipamento, ficou meio estranho equipar esse dispositivo. E usar fibra discreta, cordão LC e tal, né? Geralmente o cabo de stacking, ok, ele não te consome uma porta, né? Ele tem mas geralmente ele é muito caro, né? Então a gente tem esse balanceamento aí, com um equipamento discreto, né? SFP e fibra, essa dobradinha aí. Hoje se encontra em qualquer lugar. Tem até um cliente que colocou aqui, ó, Marcos Moisés dos Santos Cabral. Marcos Moisés colocou PTP entre 2 bairros com switches via fibra. Ele faz? Faz, né? Sim, a gente tem testes aí com fibra. Isso depende muito. Mas qual SFP ele suporta? Cara, não pegamos nenhum que ele não desse suporte até hoje, assim, né? E o diagnóstico digital que ele tem em cima dos módulos também. TX, RX, temperatura, legal. tensão, né? Então tudo isso ele te mostra ali, né? E quanto a SFP, né? Bom, SFP a gente já testou com SFP
de 80 km, né? Então, é possível pensar num anel metropolitano aí, né? Com 80 km, né? Então, quem dá essa capability aí é mais a SFP do que propriamente o switch, né? Agora, todo switch vai operar com uma SFP boa plenamente? Aí não dá para cravar, né? Mas aqui, os testes que a gente fez, sim, né? A gente não esse teve diagnóstico digital... Não problema em nenhum... Muitas falhas que a gente tem em cima de falha unidirecional, tá? Isso é um pesadelo também. Só do par de fibra, só uma fibra atenua. Fica dando flap lá, né? Então a gente tem um protocolo que resolve isso aqui dentro para... Eu fico jogando micro pacotes de um lado para o outro e declaro quando uma não enxerga mais a outra. Posso ter o BFD também, protocolo padrão mercado, e a gente tem um protocolo para detecção de falha unidirecional. Legal. Então, quando a gente começa a falar do Layer 3, né? São coisas... mas o Layer 3 é camada IP. Né? Mas são coisas que acompanham para dar robustez a esse tipo de produto. Entendi. E, por exemplo, como que é o nome do... O Marcos Moisés, do PTP, Marcos Moisés Santos Cabral. Então, provavelmente, se ele tem essa necessidade de links grandes, ele deve ter uma visão da rede dele. E a visão de device de rede, cara, é SNMP. E falando disso, esses três aqui, olha, eles trazem uma pilha assim de MIBs privadas muito extensas. A gente tem algumas no site e a gente tem uma coleção de MIBs aí a ser divulgada. Então, eu consigo gerar SNMP se uma porta PoE caiu, se uma fibra atenuou, tudo alarmes, né, via SNMP Trap. Legal. E eu tenho traps para tudo isso. E leitura de CPU, memória, disco, temperatura, né? Então, quando eu falo em robustez, né? Tem uma propaganda, potência não é nada sem controle, lembra? Né? É mais ou menos isso, assim, cara, como que eu controlo? Como que eu enxergo esse device hoje, né? Os ABICs, ou os ABICs, como queiram, né? Funciona? Funciona, cara. Eu te entrego todas as OIDs lá privadas e a gente coloca lá, mas seria legal um template. Legal, é um trabalho, é algo que a gente já está... Vamos entregar um template para esse cliente. São trabalhos que vão surgir com a demanda e aplicação, né? E esse é um diferencial da Intelbras, né? Justamente essa capacidade de desenvolver soluções baseadas na necessidade do cliente. Eu preciso de um template para tal coisa. Pô, tá na nossa mão. Por que não a gente talvez pensar em desenvolver alguma coisa, né? Tem muita coisa que a gente desenvolve com base nisso. Claro, não dá para desenvolver tudo. Mas... Isso é interessante o que tu está falando, né? A Intelbras, sempre próximo de você, na verdade é um diferencial nosso, né? A gente tem todo esse suporte na Intelbras. Então, às vezes, em alguma aplicação, eu senti falta aqui de algum protocolo, eu senti falta aqui de colocar alguma informação, vamos lá, na web, né? Na interface web, porque esse cara, quem mexe mais no CLI, enfim... Mas aí o cara quer ter a informação lá na web para Dá o spoiler aí. Para olhar, né, cara? A gente pode desenvolver. Claro, a gente não vai, que nem tu falou, a gente não vai desenvolver tudo, né? Primeiro, se precisar de alguma feature que não tem, a gente vai ter que ver se o hardware suporta. A pior coisa do mundo é o cara tu ter lá no datasheet, suporta tudo. E aí tu vai chegar com o teu equipamento, não funciona, ou trava, ou tem algum problema, e tem que ficar ligando pro suporte. Sim. Inclusive, nosso suporte está sempre ali à disposição também, a gente tem. Enfim, a gente está próximo. Então a gente pode, dependendo do caso, a gente vai, faz uma visita, que nem a gente fez aí num grande cliente nosso aí semana passada, o Ricardo foi até lá. A gente verifica como é que está a rede, verifica qual é o que ele quer de verdade, né? Porque muitas vezes o cliente fala, esse cara não está fazendo isso e a necessidade dele realmente é outra, né? A gente verifica se é viável, se o hardware suporta e aí a gente implementa. Então isso é um diferencial nosso também, essa proximidade, tentar fazer alguma coisa com os players internacionais aí não vai conseguir. É bem difícil, né? Ter algo personalizado assim, né? Isso a gente faz. Tem a pergunta aqui, o Manuel Lima, ele comentou que ele não entendeu a forma de expansão quando perde a capacidade no alto tráfego. Não entendi muito bem, Manuel. Se quiser detalhar um pouco mais a tua dúvida, não sei se foi na hora que a gente explicou aqui, o Ricardo explicou, se cair um equipamento, o tráfego passa pelo outro, mas só detalhe um pouco mais a tua pergunta aí, que a gente responde aqui. EC colocou, comprei um filtro de linha da Intelbras, maravilhosos, né? Intelbras
desenvolvendo produtos de qualidade. Inclusive, a nossa estrutura aqui está passando por protetores eletrônicos da Intelbras, né? Vamos falar um pouco dos modelos aqui que a gente tem, então. Ó. Perfeito. São 3 modelos que a gente tem hoje de switches L3. A gente já tem uma linha bem vasta de switches L2+, não gerenciáveis, temos L2 também. Mas aqui a gente tem 3 modelos por enquanto, de switches L3. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas vamos lá. O primeiro, vou pegar os modelos, vocês vão me dizendo o que é. Ó. Esse daqui é o S3028GB, série 3000. O que significa o série 3000 primeiro? Série 3000, na verdade, a gente está tendo até nesse momento uma mudança de nomenclatura dentro dos switches agora para ter uma identidade. Né? Uhum. Então nós viemos com a série 1000, que são os switches não gerenciáveis, série 2000, que vão vir com os switches gerenciáveis, Layer 2+, e a série 3000, que são os switches que falam Layer 3. Tá? IP, depois a gente dá o spoiler, então todos os equipamentos que vão falar IP, ele vem na série 3000. Vem na série 3000, beleza. Apareceu série 3000 lá para você, é um switch L3. E aí o 3028GB. 28 portas que trabalham simultaneamente, que podem trabalhar simultaneamente, tá? Legal, essas portas não são combo, né? As portas Não de são fibra, combo. né? Então Não, são 24 elétricas e mais 4... Sim, 4 SFP Plus, né? Que fala 10 GB. Temos também aqui a interface, também temos portas USB para configurações, né? As SFP+, aqui, elas são autonegociáveis, né? Se ele bota 1 GB, funciona. Se ele coloca 10 GB, funciona. Ele não precisa dar um comando 10G ou... Você conhece? Sim. Sim. Dependendo da SFP e o alinhamento com a ponta remota, é possível que tu tenha que entrar com o comando speed 1000. Mas, cara, é algo conhecido assim do operador, né? Legal. Padrão daí do que forçar existe. speed, Legal. Mas assim, o problema é não aceitar o comando speed 1000, né? Alguns switches estão lá, quando dá um enter, não entra o comando. Não é o caso aqui não dele, tem problema. Legal. Sem problema. Giga, né? Na verdade, é só para diferenciar. Nós temos uma linha do não gerenciáveis de flash, então a G é para giga. E o B é significando que a gente tem porta, a SFP é de 10 GB, SFP Plus. Se fosse A, ele seria um SFP normal de 1 GB. Legal. Tá? Então, também viemos aí já preparando para o futuro aí. Nós temos o C para 40 GB e o D para 100 GB. Legal. Então, na própria nomenclatura aqui, a gente já sabe então. Deixa eu só voltar ali, Fabrício, assim, ó. Um problema que com certeza iria acontecer, quando coloca uma SFP Plus aí, 10 GB, speed vai ficar 10.000. Aí, por exemplo, eu coloco no outro lado uma SFP, 1 GB, né? Não vai alinhar, eu tenho que entrar com speed 1000 obrigatoriamente aí, né? Legal. Por quê? Porque, assim, ele sempre vai reconhecer e forçar a porta na maior capability da SFP, né? Então, apesar de o gauge ali ser o mesmo, encaixar e tudo mais, né? Na hora do speed ele faz isso. Então, assim, é um cuidado que tem que se ter, né? Alguns vão dizer, pô, mas isso não acontece, é desperdício, o cara não vai usar uma KTS aí, né? E uma KGS lá, enfim. Pode ser. Acontece, já teve questionamentos assim do suporte e tudo mais, né? De repente é o que o cara tem na hora. Queimou ele vai colocar só para resolver. Tem o quê? Sei lá, 500 MB de tráfego aqui, ainda me resolve, né? Então, isso pode acontecer, tá? Cuidado. Esse daqui, então, 28 portas, 24 portas Ethernet aqui, gigabit, e 4 portas CFP. Fonte de alimentação. Legal. Importante bom falar disso, né? Já não virei ele aqui. Então, 24 portas, tem 2 fontes, as fontes AC, pode entrar com um no-break aqui, ou de um outro inversor aqui, enfim. E elas não preciso dar nenhum comando para habilitar uma ou outra, né? Não. Paralelo, caiu uma, tem a outra. Fontes combinadas, né? Então, elas estão operando junto, fornecendo energia junto, né? Uma fonte é totalmente capaz de suprir energia para o switch inteiro, né? Então, sim, entendi. Se ele quiser a gente ligar tem algumas situações aí também, outros vendors que tem que estar muitas das vezes tem que estar ligado os dois. Se uma cair, uma placa começa a desalimentar da placa tal, né? Não é o caso. Uma fonte supre o consumo total aí das portas. Legal. E aqui tem o quê? Nessa linha, nesse modelo aqui, eu tenho todos os recursos de L2, VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree, e de L3 tem o BGP. Não, BGP não, é no 48 portas. O SPF,
temos ERP, temos ISIS, DRP, ASS. temos RIP. Isso. A gente tem a pilha de protocolos para rodar dentro, então, do nosso AS. Fazer realmente a LAN, né? Ou até a MAN ali do nosso sistema, uma rede metropolitana, né? Isso é até interessante Rede tu falar, né? Porque muitos vendors eles chamam de Layer 3, né? Nós estamos com o nosso switch Layer 3 aqui. Na verdade, o nosso Layer 3 ele fala protocolo de roteamento dinâmico. Né? Muitos Layer 3 aí que eles falam, eles têm as mesmas funções do nosso Layer 2+. Então é uma questão só de marketing, né? Às vezes o cara faz só um roteamento estático e ele já chama, com funções de Layer 3, né? Ele faz uma interconexão inter-VLAN, que é uma característica de um Layer 3, e aí ele já chama com funções avançadas de Layer 3. DHCP Na verdade, serve. na verdade ele tem as mesmas funções do nosso L2+. Se quiser competir com esse cara, nós temos toda a nossa linha de gerenciáveis aí para disputar. Bom ter colocado isso, porque às vezes ele vai comparar o preço, né? Ele vai falar, mas o outro também é L3. Tá mais barato. Não Só que é não faz o SPF, SPF, não faz RIP, não faz ISS, VRP, não faz nada disso, né? Exato. É a confiabilidade, é a robustez que a gente tanto fala, né? Que a gente vai falando até aqui. O segundo, eu vou aqui por etapas, tá? Boa. Vou pegar o segundo aqui. 24 portas, outro 24 portas, esse aqui é maior, né? 24 portas e tem uma fonte aqui na frente. Esse daqui é o S3028GPB Max. Então, voltando, S3, série 3000, Layer 3, G de giga, P, PoE. Tá? Então ele é PoE nas 24 portas, por isso que o tamanho é maior, por conta da fonte. A B, porque as portas de SFP são SFP Plus de 10 GB, e Max porque é uma potência um pouco maior do que a gente vê no mercado. Ele é de 370 watts PoE. Legal. Tá? Por isso que a gente coloca ali o Max. As outras acabam vindo 320, 280 watts. Esse aí de 370 ele supre bem. Ele é PoE AT, né? 30 watts por porta. Exatamente. Ele é 30 watts por porta. Ele não é o BT, né? Que é 60 watts, 90 watts. Legal. Ele tem 30 watts por porta, podendo chegar a 370. Aqui é o que a gente tinha comentado, das aplicações em que tu pode colocar um Layer 3 numa aplicação de Layer 2, pode. Não é muito usual, porque por conta até de custos. Né? Mas ele vai sim trazer robustez. Ou então, quando tu tiver uma rede já estruturada e tu precisa fazer uma ampliação, tu consegue fazer, combinar os dois mundos, ou seja, tu consegue ampliar a tua rede, consegue dar estrutura da tua rede e naquele momento tu precisa também utilizar para alimentar uma câmera e a gente pode utilizar. Legal. Isso aqui é PoE, os mesmos recursos do outro. Os mesmos recursos, só que, na verdade, a fonte aqui é dianteira, né? Normalmente, porque como ele é PoE, as pessoas acabam mexendo mais nele e a gente colocou... Para facilitar a vida. Facilitar Legal. a manutenção. Tem um aterramento aqui também, ó. O outro também tem ali o pino para você colocar o aterramento. E o último, por enquanto, né? Vamos ver o modelo aqui. S3054GB. Mesma ideia, né? Mesma ideia. S série 3000 de Switch Layer 3, 54 portas, que são 54 portas que podem trabalhar simultâneas. Não tem combo. Giga B de SFP Plus. Esse cara é um pouquinho mais robusto, inclusive, tá, Fabio? Na verdade, esse cara ele faz um BGP, que é o que o Ricardo tinha comentado, que é o protocolo para a gente entrar na internet. E ele tem um protocolo também, que é o VXLAN. O Ricardo pode aprofundar mais no assunto, mas é um protocolo que ele pode surgir como uma alternativa para um MPLS. Né? MPLS, a rede MPLS toda, a gente sabe como é que funciona, né? Ele faz a comunicação inteira na internet, e só que toda a rede tem que estar com a estrutura MPLS. Então ele tem que rodar em cima de uma rede inteira MPLS. O VXLAN ele pode rodar em cima do MPLS e, dependendo da aplicação, ele pode vir como uma alternativa para isso. E uma alternativa mais em conta. Porque os switches MPLS hoje são mais, por natureza, por tamanho de robustez e tudo mais, são mais caros. Nos dois casos, o cliente precisa do AS ou nesse caso ele não precisa? O VXLAN vai ser implementado aí nele usando o BGP. Pode ser AS privado, ele não precisa ter um AS público, né? Possa ter um AS 65001, enfim. Eu tenho interconectividade IP, isso normalmente a gente tem numa rede Layer 3, né? E aí, a partir disso, eu crio sessões BGP. Nesse caso,
geralmente o cliente ele não vai ter a figura de um router reflector BGP, então ele vai ter que criar uma rede full mesh, vai ter que criar provavelmente seções BGP onde ele tenha ponto de interesse em criar VXLAN, ou pensando em infraestrutura, quando um equipamento desse entrar na rede, falando aí de data center, né, de comunicação de servidores, eu fazia essa seção. Eu tenho que fazer essa seção como infraestrutura, né, BGP. A partir disso, a gente cria uma rede que a gente chama de overlay, né? Então, olha só que interessante, a gente escalou para a camada 3, mas o que eu quero mesmo é usar uma comunicação em layer 2. Ah, isso é maluquice e tal. Cara, não é. Imagina que eu tenha 2 data centers, eu quero uma comunicação L2, como se os equipamentos tivessem um aqui, um lá em Manaus. Como se fosse um LAN to LAN. LAN to LAN. Falando em rede metro Ethernet, é o meu túnel Ethernet, é o meu e-pipe. Ou eu falando um pouquinho mais nobre, eu vou criar um switch virtual, vou criar uma VPLS, né? Isso é muito comum em operador usando o MPLS. É claro, essas coisas não têm o mesmo nome, né? Quando eu uso um VXLAN, mas a conectividade Layer 2 é o que se busca ali, né? Então sim, eu posso criar uma conexão, vamos lá, da matriz filial. Eu ia comentar, né, para facilitar o que tu está falando. Matriz filial, data center. Cara, eu quero que esse servidor ele entre na VLAN sem access aqui, sem lá. Eu nomeio uma VLAN aqui que vai ser minha VLAN de transporte de infra. E esses caras eu crio uma comunicação ponto a ponto virtual, Layer 2, em cima da estrutura Layer 3. Legal. Por isso overlay, né? Vem o conceito de overlay aí. Ah, o que é melhor MPLS, o que é melhor VXLAN? De aplicação. Complica, né? VXLAN tá crescendo bastante agora, é um apelo já nacional, né? Tem clientes aí procurando por essa feature, a gente tem. Sim, né? E quando a gente fala de aplicação, acho que traduzindo mais ainda para o dia a dia, seria, por exemplo, eu tenho aqui a minha matriz, eu tenho telefonia IP na minha filial e eu quero que todo mundo autentique aqui. Eu não quero ter uma central aqui e outra lá. Eu quero que todo mundo saia por aqui. Esteja no mesmo domínio de broadcast. Como se eu como esticasse um cabo. Isso. É um túnel virtual grande aqui que liga um ao outro aqui. Layer então vai 2, ter comunicação. Isso. É isso aí. E no final das contas, assim, mas o que isso evita, né? Por exemplo, esse telefone ele tem que pegar um IP. Ele teria que entrar, né? Aí eu teria que ter nessa interface um IP helper address, onde eu busco um servidor remoto, transformo meu broadcast em unicast e tal. Alguém no meio do caminho não tem rota para essa... Cara, é a complexidade do Layer 3. A gente tem bastante problema de roteamento em Layer 3. Principalmente quando tu sai do teu AS e tu não consegue, né, dominar tudo ali. Agora imagina, eu tenho internet aqui, comprei um link de internet. Tenho conectividade e crio esse túnel. Digo assim, cara, não quero mais anunciar minha rede para internet, não. Eu vou criar aqui minha rede privada comunicando em Layer 2 via VXLAN, né? Resumo, é como se eu estendesse a minha LAN, se eu esticasse um cabo lá ponto a ponto e estivesse falando matriz filial, né? Numa VLAN apartada ali dentro, né? No meu domínio de broadcast. O interessante é que todos os equipamentos que estão no meio do caminho, não necessariamente eles precisam ser compatíveis com o VXLAN, né? É a origem e o destino. Ele pode utilizar a rede MPLS como tudo meio. que tem no meio para ele indifere. É a origem e destino. Então isso também gera premissa, custo, né? Conectividade Layer 3. Exato. E aqui só chamando a atenção para a gente não largar o hardware aqui, ele também tem a dupla fonte aqui também, né? Fonte redundante, né? No 48 portas, no 54 portas aqui também, tá? A gente tem um feedback aqui, ó, aproveitando que você pegou aí no hardware, né, ó, o Magno Ramos da Paixão. Comprei 9 Switch L3 desse e até agora tudo ok. Magno Ramos, ele até mandou uma boa noite, Marcelão, acompanhando a live. Valeu, Magno. Comprei O Magno 9. a gente conversou ontem com ele aí, ele tá com um projeto legal aí com a gente. Legal, 9 Switch até agora tudo ok. Projeto grande lá, né? Grande. Um projeto legal lá que a gente tá mexendo. Valeu, Magno. Legal. O Wagner Antônio Brito de Oliveira, Intelbras sempre inovando e facilitando a vida da gente. E assim podemos oferecer equipamentos de primeira linha para os nossos clientes. É isso aí, a gente está ligado com a necessidade do nosso cliente, né? O que o nosso cliente precisa, a gente corre atrás para desenvolver. E por falar nisso,
para onde a gente vai? A gente já falou dos 3 modelos. A pergunta que... E agora? Né? Acho que tem mais algum detalhe aqui para falar do 50. Eu tenho só uma dúvida. Ele tem aqui 6 portas SFP+, né? Sim. Duas... Esse é um diferencial também de mercado, tá? Normalmente os 48 portas que a gente vê por aí, eles são 4 portas SFP+. Legal. Então, com 6 portas é bem interessante, né? Tu faz... se tu quiser fazer uma rede... Vamos lá, a gente está falando bastante de rede bastante grande, robustas, né? Se o cara quiser fazer uma rede pequena dentro de um... Pequena, né? Na empresa dele, uma empresa grande, tipo da Intelbras, quer fazer, ele tem 6, então ele consegue conectar 3 ali de um lado e do outro, conecta uma em algum data center, ele tem porta suficiente para ele trabalhar, quer fazer stacking num, ele tem também ali, então ele tem 6 portas para facilidade de trabalhar ali. Tem né? 2 que estão separadas aqui, é só por questão de construção mesmo, elas são iguais, né? São iguais, não tem diferença não. Na parte ali só do stacking, elas não... E só pode fazer 4, né? Você comentou, né? Esse switch, ele, assim, a gente classifica ele como acesso, né? Porém, ele pode ser um switch para uma pequena distribuição também, né? Então, funcionando como um core de uma imagina aí, eu tenho meu switch onde eu vou receber meus hosts, né? Telefone, câmera, PC, notebook, qualquer coisa hoje conecta nessa tal rede IP, né? Enfim, aí eu vou sair com o meu 10 GB e agregar aí, né? E depois aqui, nessas outras 2 portas aqui, então, possa chegar com 4 switches aí e usar 2 portas, cada uma aí para sair para um router, usando aquela facilidade de botar IP direto na porta. Não quero, não gosto, pode usar a interface VLAN. Não tem problema, posso rodar o SPF. Sim. Igual os nossos L2+, né? Exato. Sim. Todos têm, sim. E entrando no assunto que tá para onde estamos indo, né? A Intelbras está preparada agora para a gente aumentar a nossa camada. Nós vamos reforçar o nosso portfólio agora de switches Layer 3. Até o fim do ano, nós viemos com mais... Vou dar spoiler mesmo. Nós viemos com mais 2 ali. Viemos com uma linha light, até um pouco menos robusta, com porta 10 GB, 40 e 54 portas, mas com menos funcionalidades, e até para a gente ser mais competitivo no mercado. Tá? E viemos também com uma linha grande aí, tá? A gente vem bem preparado, a Intelbras está preparada para entrar no meio de enterprise. A gente já tem todo o suporte Intelbras, toda uma estrutura aqui já de pré-venda, já preparada. A gente está pronto para entrar aí no meio, Layer 3 Enterprise, vindo aí switch aí agora, 40 GB vai vir, fibrado vai vir, 100 GB vai vir. O pessoal pergunta bastante de switch de fibra, né? A gente vai ter bastante novidades aí nos próximos meses aí, né? Um roadmap de 1 ano aí, a gente vai fortalecer bastante aí o nosso portfólio. Legal. Então a gente vai evoluir na questão de roteamento. Imagino que dentro desses aí a gente vai ter MPLS, vai ter... Vamos ter tudo aí. Não esquecendo também o nosso principal, as distribuições Layer 2, cara. A gente está vindo também com outros lançamentos, tá? Desculpa fugir um pouco do assunto Layer 3. Eu acho que tudo a ver. Mas a gente estamos fortalecendo o nosso portfólio de Layer 2. Vamos vir sim com nossos switches gerenciáveis Giga PoE, que hoje a gente só não tem. Não, temos no gerenciável de 24 portas. Mas nós vamos vir também com o de 8, 16 e 48 portas. Para não gerenciáveis também, que hoje a gente só tem o Fast PoE, né? Apesar da gente ter o 5, 8, 16 e 24 portas. Vamos vir com 5, 8, 16 e 24 de Giga PoE não gerenciável também. Então, nós não vamos abandonar a parte de CFTV ou portaria remota, tá? A gente vai fortalecer ainda mais esse portfólio. Até o fim do ano nós vamos vir com várias novidades. Até uma curiosidade, nesse ano não teve um mês ainda que a gente não fez um lançamento. A gente está vindo mês a mês com lançamentos. Junho, se eu não me engano, são 3 lançamentos. Então, prepara aí que nós vamos estar... Essa questão que você falou, né, de voltar para os L2, é importante. A gente sempre fala nos nossos conteúdos que é importante conhecer todo o portfólio, porque aí você sabe usar o equipamento certo na aplicação certa. O projeto é menor, mais simples, não preciso de tanta robustez, vou no L2. Ou até grande, mas o L2 já me atende, mas se eu precisar no futuro de mais recursos, eu já tenho o L3. Então é legal conhecer tudo, de tudo um pouco, para você ter na manga ali. Aqui vai esse, aqui vai aquele, aqui vai aquele. Se a gente conhece só uma coisa, a gente vai tentar resolver todos os problemas só com aquilo. Verdade.
Aqui, pegando só um adendo no que tu está dizendo, a gente também está preparando cursos do iTech, né? Para Eu preparar, ia falar isso agora. para preparar o pessoal para entrar junto com a gente nesse novo desafio de Enterprise, Layer 3 e redes de grande porte. Legal, né? O Pedro já lançou inclusive um curso lá falando de conceitos de roteamento. Conceitos de roteamento. É interessante ouvir esse curso, tá? É interessante a gente assistir primeiro também o curso de noções básicas de rede, tá? Porque ele já começa a falar de host, igual o Ricardo estava falando aqui, de algumas nomenclaturas que às vezes o pessoal não está familiarizado, né? Agora a gente pegando aí o pessoal que trabalha desde não gerenciável até subir. Então, tem que ter um conceito de rede. É interessante a gente ver, temos princípios de rede, temos o de roteamento, que é o princípios de roteamento que tem, mas também temos o de VLAN, explicando o que é VLAN, explicando o que é QoS, o que é QoS. Nós temos explicando o que é Link Aggregation. E o objetivo é a gente lançar aí, a cada 3 meses, um vídeo explicando, detalhando mais cada protocolo que tem dentro do Switch Layer 3. E aí, no final, sim, a gente tem uma trilha completa de certificação, olha eu entregando esse Google. uma trilha completa aí de educando o pessoal de como utilizar Layer 3 e como entrar nessa rede. Né? Show de bola. Tem data de lançamento da certificação do Switch L3, fica ligado aí que a gente deve ter... Eu até entreguei aqui, vai ter. Estamos já caminhando para isso, já tem ali. Agora está devendo. Mas a gente já está produzindo, o Pedro já está desenvolvendo, já está olhando para isso, então fica ligado aí. Em breve a gente traz mais novidades aqui. Acho que é isso. A gente está chegando aqui para a reta final. Vou mandar um abraço aqui para as pessoas que entraram aqui, o Breno, o Thiago Porto é parceirão, está sempre acompanhando a gente, o Magno Ramos, do projeto lá, com os 9 suítes, manda os feedbacks aí pra gente, Mário Andrade, Ricardo Boareto também está sempre acompanhando a gente, está fazendo aniversário hoje, parabéns, Ricardo. O Magno, vou dar uma moral para ele, o Magno pegou um suíte nosso lá, colocou na bancada dele lá, tá miuçando lá, veio já com os feedback pra gente. E a gente tem alguns POCs aí rodando também. Temos alguns POCs. Eu não quero entrar e falar aqui quais são os clientes, todos aqui mais. São clientes grandes aí, tá? A gente tá atrás desse case, né? E tá rodando POC. É só para você, né? O lançamento dele foi em janeiro. Então, querendo ou não, ele não tem nem 6 meses ainda. O feedback que a gente teve foram muito positivos. Muitas vezes algumas pessoas tiveram algumas dúvidas de como inicializar ou como utilizá-lo da melhor forma, mas isso não tem problema, a gente se coloca à disposição, precisando de alguma coisa, a gente pode ir, testamos junto. Vou até entregar um negócio aqui, tá? A gente está fazendo um trabalho junto ao iTech, se alguém precisar testar esse equipamento, se alguém precisar, mostra o cenário para a gente, fala como é que é o projeto. A gente pode ir junto com a iTech, com um cara aqui debaixo do braço e falar, vamos lá, cada switch, o que ele faz? Ele faz isso. Por que eu trago isso? Né? Muitas vezes a gente pode até sair, muita pessoa cobra, né? Ou traz um para mim para olhar, traz um para mim para olhar. Não querendo duvidar do pessoal, mas, às vezes o cara vai testar só o que ele quer. Só o que ele quer ali, né? Então a gente tá com esse conversa com a iTech ali, para ir um cara da iTech e falar assim, olha tudo que ele faz. Ele faz VXLAN também. Sim. Ele faz um BGP legal. Ele tem uma confiabilidade no SPF ali. Ele tem tudo isso, além das características de L2+, né? Legal, então a gente vem com essa pegada. Só bem rapidinho falando desse além do L2+, assim, né? Cara, eu acho que a mensagem pode ficar, final, eu preciso de um equipamento. Entregue para aquele operador de rede, aquele troubleshoot, aquele detalhe do que está acontecendo na rede, né? Agora quem está ouvindo assim, eu quero ligar o debug e ver a mensageria que está acontecendo aqui, né? Eu quero ter um monitoramento pesado, saber o que está acontecendo de fato na minha rede, eu quero ter o controle, né? A gente está falando dessa linha aqui. Então um pouquinho antes, tu falou assim, eu posso aplicar os switches a vários cenários, né? Então hoje, essa linha aqui é a nossa linha para aplicar no cenário de missão crítica e alta disponibilidade. Tá? Dependendo da onde for, entra naquela zona cinza, né? Mas um L2 pode entrar, aí vai a gosto do cliente. Né? Existem alguns cenários, e aí todo mundo sabe, quando a gente está falando aí de TIC, TI, Telecom, né?
a gente precisa dessas características que eu passei agora, né? Uhum. Então é isso, assim, Fabrício. Com o tamanho do portfólio que a gente tem, as coisas às vezes podem se tornar confusas, né? Uhum. E aí entra no que o Marcelo completou ali, né? Tem dúvida, né? O ITEC responde, o Marcelo responde, o P&D pode responder. Uhum. O P&D dá conselhos, né? Vou te ligar lá. Cara, tu pode fazer, aplica um link de rádio aqui, não aplico. Uhum. Faça um load balance, faça um link aggregation entre um link de rádio. Bom, veja bem, né? Uhum. E aí a gente recomenda cenários também. Isso aqui é muito essa linha é novidade, assim. Uhum. Cara, operação de rede. Quantos firmwares eles usam aqui? É um. Uhum. Eles não são, né? Ele é o mesmo para os três, não é uma cópia. Configuro um, eu configuro pego um firmware, eu uso sem preocupação, eu faço o upgrade desse. Uhum. Exatamente o mesmo. Cara, aí tu começa a imaginar assim, o que é isso, né? O custo de operação que isso tira, né? Uhum. Ah, botei o firmware errado. Ah, o switch devia ter proteção. Ah, não tem. Caiu no boot ROM. Recupera. Não entrou. Ah, diz que atualizou, não atualizou, né? Aqui a gente usa o mesmo para a família inteira, né? São coisas assim, de entrar lá no nosso manual também. Uhum. A gente tem Tá lá. o site lá, e também tem o manual Completo do enfim. produto. Legal. E temos o Experimente e Compre dentro do site, bem que tu falou. Experimente Dentro do e site Compre. a gente tem o datasheet, temos o manual e temos o Experimente e Isso. Compre, onde pode cadastrar. Só para quem não conhece, né? O Experimente e Compre, ele vai cair aqui junto com o pessoal de aplicação. Uhum. Vai ser analisado o projeto, tem que ser informado o projeto, né? A gente não vai simplesmente... Uhum. A gente faz um filtro, tá? Sim, Analisa, sim. verifica se é viável a utilização desse switch. E aí a gente liga, entra em contato e se o projeto for selecionado, a gente fornece o switch, ele faz o teste por 60 dias. Em 30 dias nós entramos em contato, acompanhamos como está o projeto, a implantação do projeto ou até da POC. 60 dias a gente vem se quero continuar, se não quero. A gente nunca teve retorno, graças a Deus. Já fica lá o produto. Já fica lá o produto, gosta. a gente só pede um formulário, na verdade, para ter o feedback. Essa é a importância também, queria até deixar um apelo aqui, cara, quem utilizar, o feedback é muito importante. Uhum. Você perguntou para onde a gente está indo, né? Muito do feedback de campo determina para onde a gente vai, tá? Uhum. Então, poxa, tem uma função que eu quero utilizar e não tem nesses caras. Pô, vamos verificar se é possível utilizar nesse switch, o feature, vamos desenvolver nesse cara, ou a gente abre a oportunidade de fazer um novo cara, um novo switch, um novo produto para mirar um outro. Legal. Um outro público. Intelbras sempre próxima, né? Ouvindo, falando português do Brasil, ouvindo o cliente, desenvolvendo soluções com base nas necessidades do brasileiro mesmo, né? Nas necessidades que a gente vê aqui. E eu acho que por isso que é importante você colocar o seu feedback nas redes sociais também, lá no treinamento, no suporte técnico. Se você estiver participando de algum experimente e compre, manda lá para a gente os feedbacks, porque é importante para a gente desenvolver os produtos, os nossos conteúdos, ensino, tudo que a gente faz é baseado no feedback dos nossos clientes. Então, eu acho que é isso. Conseguimos dar Acabou? Um resumo, já estamos no final, já passou que a gente nem viu, né? Reta final já. Mas a gente pode fazer um segundo momento. Vou até pedir para vocês, esse vídeo vai ficar gravado aqui. Deixa nos comentários aí recursos que vocês querem que a gente volte aqui e explique mais detalhadamente para vocês, que a gente vem e traz aqui num segundo Intelbras Talks para falar aqui de switches L3, de soluções L3. O papo foi tão bom que passou que a gente nem viu. Né? A gente se coloca à disposição sempre aí, tá, Fabrício? Se precisar falar aí, a gente falou, pouco tempo para a gente falar tudo sobre redes, né? Quando conversa sobre rede. Se a gente quiser fazer aí uma segunda rodada falando sobre aplicações específicas, a gente pode vir com Hotel Smart, ou a gente pode vir com redes Enterprise. Pode vir com os teus cenários lá. Né? Esses cenários malucos que a gente vai inventando, né? Ou então evolução de rede de pequena para média empresa, né? Legal. Podemos vir com esses cenários. Aí a gente traz o portfólio inteiro aqui também, a gente pode vir com essa ideia aí. Podemos vir também montando aqui um cenário desde CFTV, rede, ligando, por que não, uma matriz no filial. Né? Nós temos
end-to-end. É isso aí. Podemos até trazer o cliente aqui, ó, de vocês que estiver testando aí o nosso produto, ou no futuro tiver um projetão aí, a gente pode até trazer aqui para participar desse bate-papo. A gente já trouxe aqui algumas vezes, então podemos também ter esse feedback aí. Beleza? Beleza, amigos? Muito obrigado. Fechado, então, obrigado é isso. Oportunidade. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os nossos produtos, sobre L3, sobre L2, sobre rádio, sobre tudo que a gente tem aqui no YouTube diversos conteúdos aqui para vocês. Temos também o portal de treinamentos lá, cursos.intelbras.com.br, onde estão esses cursos que o Marcelo falou, o curso lá de roteamento, introdução a redes e tudo mais. Instagram, @souparceirointelbras, no Facebook, no Instagram e no Facebook, @souparceirointelbras, e também no nosso site Intelbras e no nosso suporte técnico, em todos os nossos canais de comunicação, ok? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu.